dorme, meu bom menino, dorme nos braços de Deus, sonha um sonho lindo, sonha castelos de paz. Olha, Jesus menino, Ele está sorrindo. Olha, meu pequenino, Ele quer te abraçar. Dorme, sonha, dorme, meu bom menino, dorme nos braços de Deus, sonha um sonho lindo, sonha castelos de paz. Olha, Jesus menino, Ele está sorrindo. Olha, meu pequenino, Ele quer te abraçar. Dorme, sonha, dorme. José Grosso, irmão querido, bom semeador, teu caminho tão florido esplende amor. Entre aplausos de alegria vibramos nós ao ouvirmos nesta noite a sua voz. A vibração que se eleva no ambiente é oração para quem está doente. Ó mensageiro da seara de Jesus, querido obreiro, nós rogamos sua luz. Mensageiros de bondade, envolta em luz, semeando a caridade que a Deus conduz. Bendizemos sua presença, bondoso irmão, alegrando a nossa crença e o coração. A vibração que se eleva no ambiente é oração para quem está doente. Ó mensageiro da seara de Jesus, querido obreiro, nós rogamos sua luz.
Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes bem meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, segues todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, ouves o que eu vou dizer. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que está sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Com Jesus me ensinaste a amar o meu irmão, e que a felicidade só se alcança com perdão. Deus, tu me legaste a vida, paz me deste ao coração. Quando penso estar perdido, tu me estendes tua mão. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que está sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Eu sei que está sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Adeus, meus sonhos de criança, passado de bonança, que o tempo sepultou. Adeus, risonha mocidade, rosário de saudade de quem na vida amou. Adeus, adeus, eu digo agora, já surge nova aurora, é tempo de partir. Adeus, não chore por favor, e o verdadeiro amor fará você sorrir. O mundo é abrigo abençoado, a vida estrela a brilhar. Sorrindo estarei ao seu lado, com a alma a cantar. Adeus, dileto companheiro, ó meu plangente violão. Adeus, de um pobre seresteiro do Evangelho feito canção.
adeus de um pobre seresteiro do Evangelho feito canção. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Mas eu estou aqui, vivendo este momento lindo, de frente pra você e as emoções se repetindo, em paz com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder te explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo
como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Obrigado. Ele tem caprichado no repertório, né? Cada vez melhor. Obrigada, Paulo. Obrigado. Uma boa noite a todos vocês. Vamos, a partir desse momento, colocar em nosso pensamento, em nosso coração, a divina imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela imagem tão doce, tão amorosa, que nós procuramos sempre nos nossos momentos mais difíceis e que devemos também lembrar dele naqueles nossos momentos de alegria. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos do teu amor, que possamos sempre colocar o perdão em nossas ações diárias, como forma de reajuste às leis do Pai, em especial aqueles nossos irmãos que precisam do nosso perdão. Reconhecendo, ó Jesus, a nossa pequenez diante de Ti, e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, da corrente espiritual de proteção externa, da corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, auxiliarmos os nossos irmãos que aqui vêm, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. A palestrante da noite, a nossa irmã Carmen Silvia, que vem trazer um tema de muita reflexão. Então vamos aproveitar o máximo a palestra de hoje. E sempre rogando a Jesus que aquilo que nós ouvirmos aqui dentro, durante as palestras, que fique gravado em nossos espíritos. E que esse novo conhecimento nos ajude na nossa transformação moral. Aproveitemos o máximo. Boa noite. Pega esse aqui que é melhor, Carminha. Pega esse aí. Pega esse aí. Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre o tema, né, já dito, os falsos cristos. Então, quando nós paramos para pensar falsos cristos, significa que se opõem aos verdadeiros cristos. E vamos entender, então, em que momento Jesus traz para nós. Porque quando a gente fala assim, esse é o ensinamento de Jesus, a gente pensa que está tão distante, mas não, Jesus ele está aqui agora.
E todo esse ensinamento, por mais que esteja registrado lá na Bíblia, no Novo Testamento, há 2024 anos, Jesus também já alertou para nós, né? Ele disse, os céus e as terras passarão, mas a minha palavra jamais vai passar. Então, quando a gente traz algum ensinamento, quando a gente traz alguma reflexão, é para nós, aqui, agora. E tudo que a gente fala aqui também, que a gente traz para refletir, eu me incluo, que tem momentos que a gente fala você, mas eu também me incluo. Então vamos nos localizar aonde que Jesus falou sobre os falsos cristos. Quando lá em Mateus, no capítulo das bem-aventuranças, Jesus ele já vai alertar. Então ele fala as bem-aventuranças. Depois, nos capítulos seguintes, ele vai conversar com os discípulos, trazendo regrinhas, né? Não julgamento, a regra áurea, fazer ao outro que gostaria que fizesse. E Cristo, então, ele incluiu, lá em Mateus 15, no início, ele diz assim, guardai-vos dos falsos profetas. Os cristos, a gente vai entender que seriam sinônimos. Que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Então lá, no início, depois da bem-aventurança, Jesus já estava alertando para os discípulos e de um modo geral, então repetindo, vamos nos incluir, Jesus falando para nós. Exatamente isso, porque aí ele vai dizer, pelos seus frutos os reconhecereis. Então também dentro daí desse ensinamento tem aquela passagem, né? Se conhece a árvore pelos seus frutos. Mas hoje a nossa reflexão vai ser em cima desse tema de falsos cristos. Mais adiante, lá também em Mateus, antes ia começar a perseguição, depois da ceia, antes disso, Jesus vai dizer mais uma vez, tende cuidado para que ninguém vos engane. Isso não é atual, não é agora para nós? Pois muitos virão em meu nome, dizendo, nome dele, Jesus, dizendo, o Cristo sou eu. E enganarão a muitos. Olha como que é atual isso. Aí ele continua, e surgirão falsos profetas em grande número, e ele repete, e enganarão a muitos. E continuando, e pelo crescimento da iniquidade é desrespeito, né? Com relação a não respeitar ao outro, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Aí a gente para pensar, mas que fim é esse? Quem vai se salvar? Porque no cristianismo, inclusive quando a gente comenta as passagens de Cristo, é dentro da visão da doutrina espírita, dentro do espiritismo, porque nós sabemos que a doutrina é reencarnacionista, então a gente amplia um pouquinho a visão. Quando Jesus vem o tempo todo ensinar, né, o reino dos céus, a gente sabe que é o plano espiritual. Então aqui, perseverar até o fim do quê? Então vamos lembrar de volta nesse capítulo que Jesus estava alertando a eles na época sobre a destruição de Jerusalém, que ali por volta do ano 70 iria acontecer. Então é quando Jesus também fala, não sobrará pedra sobre pedra. E o se salvará é interessante para nós que hoje a gente entende, né? Jesus veio salvar. Jesus veio o quê? Nos libertar. Libertar do quê? O autoconhecimento, da gente entender que quando fala, vai salvar o quê? Nós vamos nos salvar de nós mesmos, não é o outro. É salvar o quê? Das nossas imperfeições. É salvar daquelas qualidades e virtudes que nós temos. Então a gente tem que fazer o quê? Engrandecer, no sentido de evoluir, mas nos salvar a nós mesmos de imperfeição. Porque virtudes nós temos. Então, quando fala até o fim do quê? Aí ele já estava adiantando que não ia sobrar pedra sobre pedra. E ele continua. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro. Então, independente de religião, aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de um Cristo, a gente está falando dos ensinamentos de Jesus, quando ele está dizendo assim,
proclamado no mundo inteiro. Então a gente sabe que teve o período, né, antes de Cristo e depois de Cristo, mas com respeito sempre a todas as outras doutrinas não cristãs, a todas as outras filosofias. Então nós estamos falando de cristianismo. E ele continua, Jesus, como testamento para todas as nações. Então o testamento, a gente sabe o que é: testemunhar os ensinamentos de Jesus. Testemunhar todas as suas parábolas, todas as suas curas, tudo o que ele veio aqui pessoalmente fazer. Então nós estamos o quê? Dando testemunho. A gente fala, não, mas eu não era daquela época, eu não estava lá. A gente não sabe. O que a gente precisa entender é que são os acontecimentos de fato que aconteceram. Então nós demos testemunho e estamos dando testemunho. Quando fala de testamento também, a gente pode fazer uma ligação com o Novo Testamento, uma nova aliança. Então Jesus dizendo tudo isso. E quando a gente para ler, para refletir, esse pouquinho de reflexão que a gente está trazendo hoje, nós vemos que é para nós, que Jesus está dizendo. E ele continua ainda, Jesus dizendo, então, se alguém vos disser, olha, o Cristo aqui ou ali, não creiais. Ah, o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Vamos parar para analisar. Não creiais. Pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios de modo a enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Olha que interessante Jesus dizendo. Então assim, olha, né, presta atenção o que está chegando até nós. Porque ele fala, de modo a enganar, se possível. Então existe uma possibilidade de até dos eleitos, dos escolhidos, dos discípulos, nós sermos enganados por esses falsos profetas. E ao mesmo tempo ele está querendo dizer que não é possível que vocês vão cair na armadilha desses falsos cristos, desses falsos profetas. É isso que ele está querendo dizer para nós. E ele termina dizendo, eis que vos preveni. Quando que Jesus nos preveniu sobre isso? Lá, quando a gente começou o slide, depois das bem-aventuranças no capítulo 7. Jesus já tinha avisado para nós. Então a gente sabe que em todos os tempos houve homens que exploraram em proveito de suas ambições. Então esses profetas, a gente sabe que está lá no Antigo Testamento. E todos eles, a maioria, né, os profetas messiânicos, que profetizaram a vinda de Mestre do Cristo, porque assim, a gente tem que entender que Cristo, a palavra Cristo, ele é um título que é dado. Cristo, quando a gente traduz, o que é? Ungido, é o Messias. Então, naquela época, todos eles, inclusive antes de Cristo, tinha vários profetas que a gente conhece e que profetizaram a vinda dele. Mas o que vai acontecer em todos os tempos? De seus interesses, né, esses homens que exploravam, e do seu anseio da dominação de certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar prestígio. Isso para nós não é atual também? Aquela pessoa que quer se mostrar, que tem o poder, que tem a fama, que tem o conhecimento para conseguir prestígio. Jesus falando para nós, exatamente. Alerta de que virá muitos em nome dele, Cristo, e para ter cuidado. Como a gente fala, né? Todo cuidado é pouco. Jesus nos ensinou, orai e vigiai. Porque terão a habilidade da sedução. São os impostores. E aí tem vários outros, né, adjetivos que a gente pode colocar. Mas Jesus sempre lhe dizia também, quando ele falava dos fariseus, aqueles que sempre queriam que Jesus caísse na armadilha, a gente costuma comentar, Jesus não xingava, porque jamais um Cristo ou um Jesus xinga alguém. Ele chamava os fariseus de hipócrita, porque o que é a hipocrisia? É a falsidade. Então todos aqueles doutores da lei, todos aqueles do Sinédrio, eles conheciam a Torá total, porque eles eram doutores, eles estudavam. Então quando eles queriam que Jesus caísse na armadilha, Jesus devolvia com uma pergunta. E Jesus falava, mas eles são hipócritas, porque são falsos, é nesse sentido. Então ele fala, ó, eles vão ter a habilidade da sedução, da tentação, da lábia, de querer nos ludibriar, de querer nos convencer. Aí os profetas
tanto os bons profetas, os cristos, como os falsos cristos, os falsos profetas. Como distingui-los? Quais os sinais de identificação que poderiam representar a sua autenticidade? Como é que a gente consegue entender um bom profeta, que ele é autêntico, que ele está dizendo a verdade? E como reconhecê-los? A gente não viu lá Jesus falando? O lobo em pele de cordeiro? Como que nós podemos reconhecê-los? Então aqui a gente tem uma dica. O profeta naquela época era o homem que entre os hebreus profetizava por inspiração divina. Os nossos médiuns, né? Que também não é da doutrina espírita. Médiuns existe desde sempre. Então, para a doutrina que foi distinguido e chamado os médiuns, intermediários, a comunicabilidade com os espíritos desencarnados. E os profetas daquela época, todos eles, Jeremias, Ezequias, todos, eles profetizavam por inspiração divina, pela intuição, eles recebiam a palavra. Eles faziam o que com essa palavra? Eles eram o orientador espiritual do povo. Ensinava a orientação para viver, ensinava também as coisas do espírito, porque eles acreditavam, né, que tinham um espírito, uma alma. Eles também eram pregador das leis divinas, dos bons costumes. Ora, se eles também conheciam as leis divinas da Torá na época, eles também pregavam bons costumes. E, consequentemente, eles conquistavam prestígio, autoridade, o respeito. Então a gente lembra também na passagem de Jesus menino, com 8 dias de vida, que ele era judeu. Então ele precisava ser apresentado ao templo. E quem que recebeu, né? Maria, José e o bebê Jesus com 8 dias. Um casal de profetas que não eram casados, mas um homem e uma mulher. O profeta Simeão e a profetisa Ana. Por quê? Porque também lá no templo, também lá no Sinédrio, tinham profetas que eram com essa moral, com esse respeito, com essa autoridade. E eles conversavam entre eles com os doutores da lei. Então fazia parte naquela época do quê? Do povo judeu, principalmente do povo hebreu. Então aqui, porém, muitos dos profetas que não possuíam essas qualidades que a gente viu anterior, e nem estavam dispostos a se exercitarem para desenvolvê-las, aperfeiçoando o conhecimento, as qualidades. Eles ambicionavam dessa condição, pronto. Aí entrava a vaidade, entrava o orgulho, que a gente também conhece. E, sem disposição para o trabalho no bem, gostavam de desfrutar do prestígio do bom nome de profeta. Então, voltando na história, Jesus estava sabendo disso tudo porque andava nesse meio. Todos eles andavam nesse meio. E eles sabiam já distinguir, da mesma forma que a gente conhece as pessoas, né? Na maioria das vezes, eles já sabiam distinguir. Esse aqui a gente pode confiar. Não, esse aqui é meio suspeito. É mais ou menos assim que acontecia. Então, nós reconheceremos os bons profetas pela influência moralizadora de suas obras. Aqui nós que grifamos a palavra influência. E mais à frente um pouquinho a gente vai entender por quê. Então eles, pela influência moralizadora, eram pessoas confiáveis, que a gente podia ir lá e pedir conselhos. E não por aquilo que aparentava ser, né? As aparências, quando cai a máscara. Não pelo saber que pretende demonstrar. Então eles eram sábios, mas eles tinham humildade na sabedoria deles, quando eles precisavam orientar o povo. E mais sim por aquilo que faz, pelo que produz, pelo que realiza. Aí quando a gente traz para nós aqui, para o dia de hoje, para as nossas condutas, também tem frases, né? Às vezes que a gente repete sempre. Então a gente costuma dizer, o que a transformação moral vai trazendo para nós, na vontade de também fazer ao outro, queria que o outro nos fizesse. Então, o que ele está dizendo esse slide? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente fala, precisa estar de acordo com a nossa conduta, com a nossa ação. Senão nós estamos sendo o quê? Falsos. É nesse sentido aqui. E os maus?
os maus, como é que a gente pode reconhecer? São orgulhosos, cheios de si, exploram a credulidade dos outros, desconfiar dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Então a verdade é minha, a verdade é sua. Não, é o meu ponto de vista, eu não aceito o seu ponto de vista. A gente vê muito atualmente. O dom da palavra, quando a gente fala, né, aquela pessoa tem uma lábia, o dom da palavra, iludindo, confundindo, seduzem com falsas aparências. Olha a sedução aparecendo de novo aí. Enquanto no íntimo, eles buscam fins interesseiros para eles, somente para eles, o egoísmo. E manipulam, são ardilosos. E a gente não vê isso hoje ainda, infelizmente. Observemos suas ideias, observemos seus atos. Então, assim, vamos observar o que está acontecendo à nossa volta. Será que é verdade? Será que procede? Quando a gente vai lá, em João, apóstolo João, ele escreve uma carta, a primeira carta de João. Ele vai dizer assim, para nós, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos, para ver se são de Deus. E ele continua, eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. E o que está em vós, em nós? O que está em nós? É maior do que aquele que está no mundo. Então a gente também tem essa passagem, Jesus explica, a gente também tem essa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Viver no mundo e não para o mundo. Precisamos estar no mundo porque nós estamos encarnados. E a gente precisa viver, precisa trabalhar, precisa do dinheiro. Isso é fato, a gente sabe disso. Mas é separar as coisas, né? Também quando Jesus fala, primeiro as coisas de Deus e tudo mais será acrescentado. No sentido material, porque a gente precisa da matéria. Então é o que ele está dizendo. O que está dentro de nós é maior do que aquele que está nesse mundão por aí, profetizando falsidades. E continuando, ele fala, João, nós somos de Deus. Então a gente tem essa essência divina, todos têm. A gente está falando aqui do quê? De caráter, em sentido de falsos cristos e o Cristo verdadeiro, os cristos verdadeiros. Aí chegou aqui também, é bem familiar, né? Quando a gente traz essa representação, essas figuras do slide são todas capturadas na internet. O direito autoral é livre, né? Senão a gente não consegue. Então aqui está uma representação. Todos eles com um tablet na mão, vamos chamar de tablet. Por quê? A gente sabe que todo cuidado é pouco. Nós sabemos que toda a tecnologia é para o bem do progresso. Toda a tecnologia, toda a internet, toda a globalização é para o bem da ciência, é para o bem da nossa vida, é para o bem do nosso dia a dia. Mas a gente sabe também que tem muita coisa ruim. Então a gente precisa mais uma vez, né, separar o joio do trigo. A gente precisa saber o que nós estamos vendo, procurando, o que nós estamos navegando e enxergando. Mais uma vez, todo cuidado é pouco. Então é só uma representação do dia de hoje, dos dias atuais. Os falsos profetas na era da internet. E chegou, a gente sabe que chegou, a gente sabe que está aí. Mas é como a gente fala, a ferramenta, sim, ela tem um bom uso, tudo tem utilidade, tudo tem um bom uso, é só a gente saber usar. Então, será que tudo que nos chega pela internet, quando a gente navega, a gente passeia, porque é um entretenimento, sim, é uma distração, sim, também. Será que tudo que nos chega, né? É vídeo, é WhatsApp, é isso, é aquilo, é rede social, será que tem coerência? Quais os riscos que corremos de nos expor a enganos e ilusões? Será que não estamos sendo enganados, iludidos? E a partir do que lemos, ouvimos e somos influenciados no dia a dia. Olha lá a influência de novo. São os influenciadores digitais, né?
os influenciadores da internet, e com todo respeito, porque todas as religiões e doutrinas também usam agora o meio da internet para levar a palavra. A gente também, as casas espíritas, os centros, a doutrina espírita, o espiritismo, que bom, tem muita coisa boa, muitas palestras, muitos estudos online, porque é o progresso da ciência, e isso é válido. Mas, assim, estamos sendo influenciados, porque quando a gente começa a falar para as pessoas, nós também estamos influenciando o que eles estão nos ouvindo. Nós também somos formadores de opinião. Então, todo dia nós estamos sendo influenciados. Então, nós vamos o quê? Atentar para as nossas tendências, gostos e inclinações. Qual é a minha fraqueza? Qual é a minha tendência? Qual é aquele ponto fraco que eu posso cair numa armadilha com essa influenciação? E mediante a nossa conduta, e não pelas aparências. Então, a nossa conduta, quando a gente fala assim, não, não é não. Então, isso aqui está me fazendo mal, eu não quero saber disso. Então, eu vigiar e orar. Cada um de nós tem essa força, tem essa vontade de o quê? De sempre passar pelo crivo. E aí seremos conhecidos pelo aquilo que produzimos, que realizamos. Então, todos os influenciadores, com todo respeito, sim, que a gente precisa falar, porque a modernidade é contemporâneo, tudo a gente pode tirar o lado bom, sempre, das coisas. E continuando na internet. E por que somente através dos atos que revelam os valores morais de cada criatura se pode avaliar se a mensagem de que alguém se faz portador é verdadeira? Porque o que acontece, né? Como acontece com todos nós, até família, pessoas que amamos, amigos, vizinhos, né? Fala assim, olha, eu recebi um vídeo, recebi uma mensagem, olha que bonito. Ok, olhou, aquilo está te fazendo o quê? Bem ou mal? A gente fala, né? Deleta. Não, mas sou uma pessoa de confiança. Ok, mas isso está vindo de onde? Qual é o efeito dominó que isso está acontecendo? Então, quando Paulo já falava, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando a gente fala, né? Tá, mas é uma pessoa que eu conheço de confiança. Tá, mas veio de onde isso? Está vindo, né? Vamos dizer as notícias falsas, as fake news. Está vindo de onde? Vamos parar para pensar e para refletir um pouquinho. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Quem está trazendo isso para nós é o Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, no livrinho Levantar e Seguir. Isso, sei lá, não tinha nem internet ainda. E já está trazendo para nós todo cuidado. Quando ele diz para nós maledicência, discórdia, indiferença, preguiça. E vou trazer também mais uma vez, eu já trouxe em algum momento aqui, acho que a maioria das pessoas conhece, né? Aquele crivo de Sócrates ou as peneiras. Vamos passar o que está chegando para nós na peneira. O que é a peneira? É colocar tudo ali, dar uma peneirada e vai ficar o que é bom. Então, quando ele fala, né, verdade, bondade e utilidade, isso é para a nossa vida, não é só porque chega para nós na internet. É para a nossa vida, é na família, é no lar, é no trabalho, é na convivência, é na vizinhança. É a gente tentar o quê? Ponderar aquilo que está chegando, que a gente está conversando. É verdade? Então, ó, verifique se o que precisa ser dito é verdadeiro, se há provas para sustentar a argumentação. E quando a gente vê isso de provas, mais ainda com a tecnologia, que também, repito, né, é o progresso da ciência, sim, é o bem para a medicina, para o que quer que seja. Então, cada dia surgem novidades e a gente precisa falar das coisas, não adianta fugir. Então, hoje em dia, pelo progresso, a gente tem a inteligência artificial, que bom. Ela ajudando na medicina, ela ajudando nas escolas, nas universidades. É o progresso, mas aí também tem o lado ruim. Então, quando a gente fala assim, eu estou provando, eu provei isso aqui. Tá, mas quem que está provando? É a inteligência artificial que está provando isso? E será? De onde que ela tirou isso? Aí continua. O que está chegando para nós tem bondade? O que está chegando?
Reflita sobre a bondade das palavras a serem proferidas. Você gostaria, eu me incluo, tá? Que a mensagem fosse direcionada a você da forma como pensa em dirigi-las ao outro? Será que você está gostando de ouvir aquilo? Se você estiver gostando, eu estou. E aí, você vai dirigir ao outro da mesma forma? Quando a gente fala, né, o telefone sem fio, começa um assunto lá, quando chega aqui, não é nada do que começou lá. Porque a pessoa é nossa, né? A gente vai mudando, a gente vai falando do nosso jeito. E o que está chegando para nós, tem necessidade ou utilidade? É necessário? É útil? Vamos ver. Identifique a real necessidade de emitir a informação, passar para frente essa informação. Reflita sobre o bem ou o mal que esse assunto poderá causar. Resolve alguma coisa? Será que vai ajudar alguém? Ou ao grupo? Ou o que quer que seja? Então, quando a gente vai lá em Paulo, apóstolo Paulo, ele vai escrever uma carta para a cidade de Galácia, para os Gálatas. Então, quando a gente lembra, lá no início, né, que é da nossa reflexão, que Jesus falou, conhece-se os frutos pela árvore. Paulo diz assim, quais são os frutos do Espírito dessa árvore? Que frutos bons são esses? Paulo dizendo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Será que a gente está tendo autodomínio em tudo que está chegando para nós, em tudo que nós estamos passando adiante? Quando a gente vai lá, no livro dos Espíritos, né, da doutrina, Allan Kardec, o codificador, ele vai perguntar, dito tudo isso até aqui, então a gente já sabe que tem que tomar cuidado, a gente já sabe que o que está chegando, o que a gente vai passar, se tem verdade, se tem bondade, se é útil, se é necessário. E amarrando uma conclusão disso tudo, Kardec ele vai perguntar, e qual então o caráter do verdadeiro profeta? E a resposta que os espíritos superiores elevados deram. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Olha a resposta que eles deram para nós. Quando a gente fala homem de bem, não é que nós somos profetas, profetisas. Não é isso. Homem de bem, mais uma vez, qualquer um de nós é pessoas de bem. Porque nós temos virtudes, nós temos qualidade, apesar das nossas imperfeições. Então é o esforço que a gente precisa fazer, mais uma vez, para a nossa transformação moral, no sentido de fraternidade, no sentido de solidariedade, no sentido de uma comunhão de uns com os outros. Então, quando ele fala homem de bem, são pessoas de bem. Então, vocês estão conseguindo entender o significado de a verdadeira pessoa de bem. Aí ele vai dizer, pelos nossos atos, pelas nossas palavras. Deus, lei divina, não tem nada com o falso profeta, com o falso Cristo. Jamais. E nós gostamos muito dessa figura também. É uma representação de um Cristo. Um Cristo. Não necessariamente Jesus, né? Da esfera crística. Aqui já com um livro na mão. Significa o livro o quê? Os ensinamentos dele. O Novo Testamento. Toda a codificação da doutrina espírita. Todo o que ele está ensinando de sermos pessoas de bem. Então, a palestra, na verdade, poderia se resumir aqui. Somente nesse slide. Que está englobando tudo, mas a gente precisa entender texto e contexto do que Jesus disse para nós agora, hoje, trazendo lá atrás, há 2024 anos. E finalizando, busquemos com Jesus a lição da mente purificada, do coração aberto à verdadeira fraternidade, das mãos ativas na prática do bem,
E o Evangelho nos ensinará a encontrar o caminho de amor e luz. É isso, meus amigos. A reflexão que a gente traz hoje, né, com o título Falsos Cristos, é porque a gente precisa tomar cuidado nos falsos profetas. E qualquer um pode se ludibriar, nos ludibriar e dizer: eu sou o Cristo. Está ali, está acolá. Eu sou o profeta, eu tenho conhecimento aqui e acolá. Então, o que essa doutrina traz para nós? É uma fé raciocinada, é uma fé baseada na razão. Então, com um pouquinho de reflexão, porque tudo que a gente ouve agora nas palestras, né, o nosso espírito, a nossa alma, ela está guardando. O aprendizado jamais se perde. Então vai chegar em um momento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, alguma coisa que nos incomode, já vai acender uma luzinha amarela. E a gente vai lembrar: puxa, mas eu vi isso em algum lugar. Eu li isso em algum lugar. É esse aprendizado que o nosso espírito já guardou para nós. Então, mais uma vez, essa é a reflexão que a gente queria trazer para a noite de hoje. Não somos o dono da verdade. A gente está somente passando uma reflexão. E nós desejamos uma ótima semana, uma semana abençoada, de luz, de saúde, de alegria e de proteção. Muito obrigada e até a próxima. Então vamos aos nossos recadinhos. Nesta quinta-feira nós vamos ter o evento da USE aqui na nossa casa. Venham, participem. É um evento mais ou menos parecido com o do Vansan, tá? Não é o Vansan, tá bom? Mas o intuito maior de eu estar falando com vocês aqui hoje é para agradecer. Em 20 dias, as nossas 300 crianças foram apadrinhadas para as sacolinhas de Natal. Então, muito obrigada. É o que eu sempre falo: sem a participação de vocês, a casa não anda. Nós precisamos de vocês. Tá? Bom, as sacolinhas são de Natal. E o Natal vai se aproximando, né? Logo, logo nós estamos aí já tentando organizar o nosso ano de 2025, comprando as agendas. Então, eu gostaria de fazer um convite para vocês também. No ano que vem, vocês não gostariam de estar estudando com a gente a nossa doutrina? São todas as quintas-feiras, às 20 horas. Venham conhecer profundamente a nossa doutrina. Venham realmente entender, para que os falsos cristos não se aproveitem. Dê essa oportunidade a vocês de melhorarem. É de pouquinho em pouquinho, mas a gente vai começando, né? E gostaria de pedir também sobre os celulares. É desagradável para mim ter que pedir, assim como é desagradável para vocês ouvirem, principalmente aqueles que mantêm o celular desligado. Mas ainda na semana passada, ele tocou aqui dentro. Para nós, esse momento é sagrado. Então, vamos verificar o celular, colocar naquele momento, né, de vibracal. Nós também já falamos. Aqueles que têm necessidade de usar o celular nesse horário, podem usar as nossas áreas externas, ficar à vontade e depois retornar. Mas não vamos deixar que esse assunto, né, traga tristeza. Vamos lembrar das 300 sacolinhas, das 300 crianças que foram apadrinhadas. Uma boa noite a todos vocês e, mais uma vez, muito obrigada.